Então, nessa aula, a gente vai fazer a instalação do Next.js. Ela é muito simples. Eu estou aqui no site, nextjs.org. Vou vir aqui em Get Started. E aqui, ó, vocês podem ver que ele está na versão 15.0.3. A versão 15 do Next já foi lançada, só que ela tem um pequeno problema. Ela utiliza o React 19. E o que isso significa? O React 19 ainda não foi lançado. Então, oficialmente, a versão do Next.js está à frente do React? Não. Ela está utilizando uma versão RC, o que a gente chama de Release Candidate. É uma versão que provavelmente vai para o ar, mas ela ainda não está pronta. Então, o que eu vou fazer nesse curso aqui? Vou começar instalando com o Next 14 e depois a gente vai fazer o update para o Next 15, beleza? Porque vai mudar muito pouca coisa do Next 14 para o 15, e eu também vou abordar essas coisas aqui no curso. Mas a gente vai começar fazendo a instalação aqui do Next 14, e assim que a versão 19 do React for realmente lançada oficialmente, eu vou trazer todas as atualizações do Next 15 junto com a versão 19 do React. Então, bora lá. Vou fazer aqui, ó, a alteração para a versão 14, 14.2.17. Vou aqui em Installation. A gente precisa aqui, requerimentos do sistema, Node.js na versão 18.17 ou superior, e um computador rodando Mac, Windows, e aí precisa incluir o WSL no Windows, ou Linux, né, o que já aborda aí 100% dos computadores hoje em dia, basicamente. Então vamos lá, aqui ele dá o comando npx create next app, vou aumentar aqui um pouquinho, ó, npx create next app @latest. Eu vou copiar esse comando aqui, só que a gente não vai usar o @latest, porque senão ele vai instalar a versão 15. Então vou abrir aqui o meu terminal também. Ele já iniciou aqui na minha pasta de projetos, e aí você pode escolher aonde você vai fazer a instalação do seu Next. Eu vou fazer aqui dentro da minha pasta projetos, e aqui a gente vai colar o comando, só que ao invés do @latest, a gente vai colocar aqui aí a versão 14.2.17. Vou dar um Enter e esperar ele fazer as perguntas. Primeira pergunta, qual é o nome do seu projeto? Muito importante aqui você não utilizar nomes com caracteres especiais, com espaços, de preferência nomes todos em letra minúscula, e daí um exemplo aqui que ele dá é o my-app. Então quando você for criar a sua pasta, você cria neste formato. Vou colocar aqui, por exemplo, curso-next.js. Vou dar Enter. Ele vai perguntar se a gente quer utilizar o TypeScript. Sim, a gente quer, porque no curso aqui também a gente vai ver o TypeScript. Ele vai perguntar se a gente quer usar o ESLint. Vou deixar por padrão também o ESLint. Tem o índice.css que a gente também vai ver aqui no curso. Ele pergunta se a gente quer criar os nossos arquivos no diretório src. O que é esse diretório src? Vou dar uma breve explicação aqui, mas vou passar melhor na próxima aula. src é basicamente uma forma de a gente organizar melhor os arquivos do nosso projeto. Então a gente deixar todos os arquivos que vão ser de fato utilizados no nosso projeto, que a gente vai mexer no dia a dia, dentro de uma única pastinha para que ela possa ficar melhor organizada. Então, sim, eu vou colocar aqui para utilizar a pasta src. Aí ele pergunta se a gente quer utilizar o App Router nativo do Next. Então, como eu disse na aula anterior, o Next ele disponibiliza para a gente uma forma nativa de trabalhar com as rotas do nosso projeto. Então, sim, e ele recomenda que a gente utilize também. Então, sim, eu quero utilizar. Aqui ele pergunta se a gente quer customizar o import alias. O que significa isso, import alias? Basicamente, se você já trabalhou com React antes, e eu acredito que você já tenha utilizado ou pelo menos visto React antes, porque a gente vai precisar aqui no curso, sempre que você vai importar um componente, vai importar um arquivo ou alguma coisa, lá no início da sua página, do seu código, vai ter import alguma coisa, por exemplo, import header, from e o caminho daquele componente. Muitas vezes, quando a gente não utiliza o import alias, a gente tem que utilizar, por exemplo, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, para ir voltando pastas até a gente encontrar a raiz onde está a pasta do nosso componente, para ir entrar na pasta components, por exemplo, barra header, barra index.tsx, ou qualquer outro nome que você dá para o seu arquivo. Quando a gente utiliza o import alias, a gente não precisa disso. A gente cria uma referência à pasta, por exemplo, eu crio uma referência à pasta components, e independente do local do meu projeto que eu tiver, se eu quiser importar qualquer coisa de dentro da pasta components, eu utilizo, por exemplo, aqui o import alias do Next.js, utiliza um arroba, barra, e o nome da pasta, então vai ficar arroba, barra, components, e não ponto, ponto, barra, components. Entendeu? Então é só uma forma aí melhor da gente importar os nossos componentes, os nossos arquivos dentro do nosso projeto. Aqui ele não pergunta se a gente quer ou não utilizar. Ele pergunta se a gente quer modificar o import alias padrão. Então a gente vai utilizar de qualquer forma. Então aqui no caso eu não vou modificar, eu vou manter o arroba barra, então eu vou colocar aqui não. E daí ele vai começar a fazer a instalação do nosso projeto. Isso aí pode levar alguns minutinhos dependendo da sua máquina.
Então a gente vai esperar aqui até ele fazer a instalação. Prontinho, levou alguns segundinhos. Agora eu posso simplesmente dar um cd curso/next.js e entrar na pasta e dar um code ponto para abrir o meu VS Code já nessa pasta. E olha só, aqui a gente já tem os arquivos padrões do nosso projeto. Eu vou fazer uma coisinha aqui muito simples e eu vou explicar o porquê. Primeiro eu vou dar um Ctrl J para abrir o nosso terminal aqui embaixo. Assim que a gente instalou o Next.js, ele instalou utilizando o NPM, tanto que vocês podem ver aqui, ó, vou dar um Ctrl mais aqui para aumentar. Vocês podem ver aqui que ele criou um package lock.json. Esse package lock ele é criado quando você utiliza o NPM para instalar as dependências do projeto. No meu caso, eu vou utilizar o Yarn para fazer todo o processo de instalação de dependências, de execução do projeto, de build do projeto. Então eu vou remover o package lock e eu vou remover a Node Modules. Se você vai utilizar o NPM, aí você pode ficar à vontade para escolher se você quer utilizar o NPM, se você quer utilizar o Yarn, se você quer utilizar o PNPM, ou qualquer outro gerenciador de pacotes da sua preferência. Se você utilizar o NPM, você não precisa fazer isso aqui que eu estou fazendo. Agora, se você vai utilizar o PNPM, Yarn ou qualquer outro, aí é legal fazer, porque como a instalação das dependências foi feita com o NPM, se a gente rodar o Yarn ou qualquer outro, pode ser que dê erro, tá? Na maioria das vezes dá algum tipo de errinho. Então você remove a Node Modules, remove o Package Lock e daí você faz a instalação utilizando o pacote que você quiser, tá? Que vai ser, no meu caso aqui, o Yarn. Então vou rodar um Yarn install e vou esperar ele reinstalar todas as dependências utilizando o Yarn e aí sim criar o yarnlock.json. E aí, ó, prontinho, levou quase 20 segundinhos. Ele criou o Yarnlock e também criou a Node Modules de novo. Então agora eu posso vir aqui e fazer um yarn dev para ele executar o nosso projeto. Geralmente a primeira execução ela leva um tempinho, tá? Então vou clicar aqui, Ctrl, clique aqui no localhost para ele abrir. Vai demorar um pouquinho também para ele fazer essa primeira abertura, porque ele está fazendo todo o processamento ali dos arquivos que foram criados. Então ele cria essa pasta .next aqui, que é onde a gente tem todos os arquivos gerados aí para o nosso servidor de desenvolvimento, que a gente acabou de rodar aqui. Essa pasta .next ela é gerada toda vez que você roda o yarn dev. Então, se eu excluir ela aqui e simplesmente, ó, vou fechar aqui também, ó, excluir e simplesmente rodar o yarn dev de novo, ele vai recriar novamente essa pasta .next. Então a gente fica por aqui nessa aula, aprendemos a como instalar o Next.js, aprendemos aí um pouquinho sobre o que ele pergunta, né? Quais são as configurações iniciais do Next.js, e aí também como evitar erros de gerenciador de pacote caso você não utilize o NPM. Fechou? Então, até a próxima aula. Falou, valeu e fui!